Enneagrama. Quem nunca viu as outras lives, é uma live ótima para começar. Quem não sabe, eu também sou coach. E é muito importante nós, quando falamos nestas áreas, saber definir bem o que é que estamos a falar. E, portanto, para quem já segue outras correntes, outras pessoas, eu sei que há aqui algumas pessoas que estiveram a assistir também a uma live disso e, portanto, de comportamento. Aqui é muito importante definir que estamos a falar de personalidade, construção de personalidade, uma construção que é feita até aos 5 anos, explicada em termos científicos pela psicologia, e que não deve ser confundida com comportamento. Foi, aliás, uma das questões que me colocaram nos feedbacks que me vão enviando entre lives, foi falarmos disto, que é a questão do viajar. Toda a gente gosta à partida de viajar. A questão é que todos o fazemos por motivos diferentes. Então vamos lá iniciar com, e agora vamos seguir para os uns uma ordem correta de 1 a 9, está bem? Os 9 estão tranquilos, não se importam de ser os últimos, vão fazendo outras coisas. É importante prestarem só atenção a 1 porque é uma asa e tem aqui algumas características, está bem? Então vamos lá. 1, o perfeccionista. 1 prima pela qualidade, ele busca perfeição de detalhes e, portanto, pela correção de pequenos detalhes e pela excelência. Temos aqui, de facto, as abelhinhas na questão dos animais de trabalho. Em termos de paixão, vamos chamar sempre assim, ou seja, qual é o pecado de raiz, qual é este termozinho, que pode ser uma emoção, pode ser uma característica, vamos lhe chamar sempre paixão, está bem? A paixão é a base do estudo do Enneagrama, portanto, se vocês tiverem dúvida entre 2 perfis, ou às vezes mais, vão pela paixão. E às vezes não é fácil aceitar, porque não são coisas bonitinhas, está bem? Portanto, o tem, a paixão dele é a ira. Ou seja, tem uma raiva reprimida que depois explode. Não é tanto o lado da violência, é da irritação profunda, é daqueles que cerram os dentes e aquilo vai enchendo, e nós vemos, não é? Os olhinhos encher de e de repente pode ser uma explosão para quem é mais extrovertido, ou pode ser uma implosão, ou seja, interior, pode rebentar. Às vezes até não vamos entrar em patologias nem em coisas mais complicadas, mas em sinais físicos. De repente tem uma úlcera, ou de repente tem um aneurisma, uma coisa assim. Pode ser para fora, pode ser para dentro, mas há esta ira com alguma frequência, está bem? Não é uma coisa que aconteça assim de quando em vez com os uns. Por outro lado, em termos de fixação mental, e também não há julgamento nenhum, portanto isto é o que é. Depois o lado mais importante, na minha opinião, do Enneagrama é, ok, há uma identificação, eu sei qual é o meu tipo, tem que ser uma identificação total, sabendo que eu apresento sempre uma caricatura, um exagero dos tipos, mas eu tenho que me sentir completamente confortável naquele tipo, para depois nós falarmos, e eu assim que senti que as pessoas já estão todas identificadas, passo para essa parte porque acho que é o mais interessante nas lives, eventualmente não digo na de sexta, talvez na de domingo, que é quais são as virtudes e o caminho do crescimento para cada um, ou seja, perceber como é que somos, mas a partir daí como é que nos desbloqueamos, que é uma coisa que muitas outras ferramentas e mesmo análise e o próprio coaching não pode ser tão sugestivo, ou não pode ser sugestivo de todo. E aqui eu posso dar pistas concretas para como é que desbloqueamos cada tipo e como é que ele pode evoluir. E isso para mim é a maior riqueza desta ferramenta, está bem? Então vamos lá, continuando. A fixação do tipo 1 é o ressentimento. Ele guarda listas e listas e listas de pessoas que lhes fizeram mal, de pessoas que não foram corretas, que não fizeram as coisas como deviam. E no momento certo ele vai largar essas listas porque ele tem lá toda a gente. Quem é que se portou bem, quem é que se portou mal. E isto porque, como são... tem este processo também mental, têm um pensamento repetitivo. Portanto, o mecanismo deles
na busca da perfeição, é encontrar todos os detalhes mínimos, os erros todos, os pormenorzinhos todos, está bem? Por fim, a energia do tipo 1 já percebemos que é do centro instintivo e, portanto, é muito à volta da ação do corpo físico. São tipos com muita energia e com grande capacidade de liderança também, por sinal. A forma que eles têm de defender e, portanto, o mecanismo de defesa é a formação reativa, ou seja, o controle da reação. Eles têm um mecanismo de autocensura enorme. Eles vivem, já tinha dito isto, repito, eles vivem com anjinho diabinho permanentemente nos ombros, a falar, ou então com uma vozinha na cabeça, sempre a dizer, vai, mas não devias, se calhar não devias fazer isto desta maneira, se calhar não devias ter falado com aquele tom, se calhar o melhor é, aquela pessoa pode ter levado a mal, se calhar... E estas hesitações são um dia-a-dia de um. Isto tem a ver com a forma como ele defende a sua energia, está bem? Porque como há esta necessidade de perfeição, se eu me autocensurar, tenho menos hipóteses de não atingir essa perfeição. Faz sentido? Podemos passar para 2? Não há dúvidas, eu fui 2. O prestativo, o ajudante. Nos animais temos então ou o cão, num cão assim mais simpático e cão de... Sabem aqueles cães guia? Que ajudam, que estão lá, pronto, é esse tipo de cão. Ou o gato, também há muitas pessoas que consideram o ajudante, ou então o camelo, pronto, que serve de facto para nos ajudar a ir de um ponto A a um ponto B e que serve esse propósito de ser o prestativo. E o tipo 2 é alguém que busca relacionamento humano, portanto é muito orientado para pessoas, são muito calorosos, e depois procuram muita intimidade na prestação de ajuda e de auxílio, portanto o foco deles é em ajudar. A paixão deles é o orgulho, e este orgulho no sentido de eu não preciso de nada, eu consigo tudo sozinha, eu não preciso de pedir ajuda. E portanto andamos muito à volta disto, e muitas vezes este orgulho, até é o orgulho do eu consigo, eu faço, podes confiar em mim, e depois acabam por não conseguir dizer que não é? Para o 2 é muito difícil dizer que não, têm pilhas e pilhas e pilhas de trabalho, e põem-se completamente em xeque em detrimento dos outros, por estarem tão disponíveis, está bem? Portanto, a fixação do tipo 2 é a adulação, ou seja, o elogio em excesso. Eles acabam por ficar demasiado cheios com os incentivos e os elogios que dão eles próprios, porque acham que é uma forma de conquistar e de ganhar a atenção das pessoas escolhidas. Porque no fundo o tipo 2 também gostaria muito que fosse reconhecido. É muito difícil ele assumir isto, ou seja, são aquelas pessoas que nunca falham com uma mensagem de parabéns, por exemplo, ou organizar uma festa, qualquer coisa, mas depois, quando chega a vez deles, dizem sempre, não, eu não quero nada, não precisam de fazer nada, a verdade é que se não fizermos nada, ele vai ficar muito, muito, muito triste. E portanto, há este mecanismo de compensação, não é? Que é, como eu gostava muito que me fizessem a mim, vou fazer aos outros e assim conquisto-os. O mecanismo de defesa, não esquecendo, eu não referi, mas o 2 já é do centro emocional. Portanto, o 2 já funciona com a energia do coração. O mecanismo de defesa é a repressão total das suas necessidades. Portanto, o 2 entra em modo mesmo de camelo, ou seja, ele não precisa de nada, não precisa de comer, não precisa de parar, não precisa de água, não precisa, porque os outros precisam. Os outros precisam dele. E aqui há também uma sensação de acreditarem tanto na sua importância que se sentem insubstituíveis, ou seja, até podem ter se calhar um bocadinho a humildade de dizer pronto, se calhar até há alguém para este lugar, mas nunca fará desta maneira. Eles nunca vão ficar tão bem, ou não vão ser tão cuidados, ou não, etc. Portanto, aqui os tipos 2 têm também necessidades, sim, e é bom que eles próprios comecem por reconhecer, e eu relembro que o Enneagrama é importante para nos conhecermos primeiro, e obviamente que se nos vamos conhecendo através de uma ferramenta
que expõe tantos perfis, vamos conhecendo os outros e conseguimos ser mais... eu acho que há uma sensação de compaixão muito maior, porque passamos a perceber os outros e percebemos que são só formas diferentes de se organizarem, de desorganizar a sua energia, as suas defesas, e está tudo bem, e é tudo válido, não é? Então passamos ao 3. Hello? O vencedor, a águia. Aqui o performer, o tipo 3 é sempre o bem-sucedido, seja na vida pessoal ou na profissional. Normalmente tem sempre uma prevalência muito grande da vida profissional e dos acontecimentos da vida profissional. É narcisista, porque ainda exacerba mais aquilo que conseguiu atingir. E neste entusiasmo que tem por si próprio, a paixão dele é a mentira. Ou seja, antes de mais, o auto-engano. Pois, exatamente. Ou seja, nós quando começamos a perceber, começamos a identificar pessoas à nossa volta, apesar de, obviamente, e a Isa também é coach, portanto saberá, o não julgamento aqui é muito importante, e não rotular as pessoas, ou seja, então é por isso que eu não gosto, porque eu não me dou bem com os tipo 13 e portanto não há compatibilidade aqui com o meu tipo e o tipo dele, e é por isso que são pessoas. Eu acho é que cria uma aceitação muito maior, perceber, ok, ele é um tipo 3, por isso é que exagera tanto naquelas vitórias, naquelas conquistas. Não é por mal, ele está a exagerar para si próprio, para se motivar a si próprio. Isto obviamente visto por um tipo 6 de rigor, ou por um tipo 1 de verdade, etc., é difícil aceitar à partida, não conhecendo o Eneagrama. Quando conhece o Eneagrama, tornamos todos muito mais... Está-me a faltar o termo. Bom, vocês já me vão ajudar. Continuando com o 3. Auto-engano. E porquê? O 3 cria um personagem de sucesso. E ele acha que esse personagem, quando é apresentado à sociedade, gera fascínio das outras pessoas, não é? Portanto, ele cria-se muito mais flexíveis. Obrigada, Patrícia. Condescendentes também. Boa, obrigada. Portanto, acabamos por perceber que é um personagem construído, não é? De grande sucesso, uma pessoa quase que não tem falhas, com muitos títulos e muitos troféus. Isto, obviamente, que protege uma sensação de não aprovação, que é comum aos tipos emocionais, que buscam a aprovação dos outros, que, mais uma vez, têm a energia centrada no coração. E, portanto, o 3, apesar de ter este palco todo e as luzes da ribalta, depois escuda isto, que é, sente, no fundo, pode haver ali uma sensação de fracasso, e o medo desse fracasso é o que o faz construir o personagem. A fixação do tipo 3 é a vaidade. E, portanto, ele quer impressionar os outros por meio da sua imagem, dos seus títulos, do sucesso, dos resultados que tem, que teve e que terá. E por isso, nas suas conversas, é um tipo altamente extrovertido, também com muitas características de liderança, e acaba por falar 80% do tempo dele, os outros 90% do que é que ele vê nas outras pessoas, e depois, eventualmente, dará mais 10 minutos aqui e ali, só para saber eventualmente o nosso nome, o nosso cargo, ou se tivermos alguma coisa remotamente parecida aos seus sucessos. Eu estou obviamente a fazer caricaturas, estou a exacerbar para vocês conseguirem ter um personagem também na vossa cabeça criado, para depois conseguirem limar também, tirar aqui os exageros e perceberem o tipo. O tipo 3 em termos de animais é muitas vezes a águia. E sim, para quem fez o DISC, tem muita coisa de águia, do DISC, da dominância, de um perfil muito orientado para resultados e extrovertido, que também tem o lado pavão, ou seja, quando não é assim tão imperial, tem o lado de, tipo, olhem para mim, penas espetaculares, mas ninguém sabe muito bem para que é que um pavão serve.
É lindo, mas qual é a utilidade na sociedade? Pode cair um bocadinho nisto, está bem? Continuando, mas são líderes espetaculares. Como líder tem uma liderança de facto muito, muito forte. Tipo 4. E tipo 4 é o intenso, o romântico. É o que dá o significado maior às coisas. De uma forma diferente, sempre, para si mesmo e para os outros. Vive através de paixões, de propósito. É muito importante para um tipo 4. É para todos, mas para um tipo 4 é especialmente importante encontrar o seu propósito, porque ele só vai ser verdadeiramente completo, feliz e motivado se estiver a viver o seu propósito, está bem? A grande procura do tipo 4 é a profundidade de sentimentos, de emoções, de um tipo 4, para ele uma música pode ser o ponto alto da semana, porque era aquela música, naquele timing, naquele espaço, com aquela pessoa, mais do que autoridades formais, as autoridades informais, os músicos, os artistas, às vezes uma pessoa que nem sequer conhecemos, mas que passa na rua com um determinado andar, com uma determinada roupa, nós ficamos a achar que é muito, muito especial, porque há uma sensibilidade muito grande e estamos aqui muitos 4s, eu já disse também sou 4, e há aqui exatamente aquele momento especial agora para os 4s poderem usufruir da sua sensibilidade extraordinária e que, por exemplo, nesta fase também estão a ser desafiados todos a contribuir de alguma forma, ou artística ou sensível de alguma maneira. Eu fico muito, muito, muito feliz de saber que há pessoas desse lado que me fazem chegar esse feedback, que está a ser uma mudança enorme nas suas vidas e que lhes está a trazer muita paz, que lhes está a trazer uma grande capacidade de encaixe, ter acesso ao Enneagrama, e por isso também eu decidi fazer estes vídeos aqui convosco, porque apesar disto ser um curso, eu costumo dar esta formação de forma presencial, 2 dias em cada módulo, de uma forma muito mais vivencial, que faz toda a diferença no Enneagrama, mas caramba, eu tinha esta informação comigo e não a ia partilhar num momento em que as pessoas precisam tanto e querem tanto saber mais e sentir mais e ser, de facto, viver o seu propósito. Se o Enneagrama estiver a ajudar, fico mesmo muito feliz. Continuando, paixão, porque isto não é só coisas boas nos tipos 4, inveja. E é uma inveja emocional, ou seja, há uma quase patologia, estou a brincar, a empregar o termo, está bem, de comparação emocional. Falta sempre algo entre um tipo 4 e os outros. Pois, se eu ao menos tivesse tido uns pais como aquele, se eu ao menos tivesse estudado naquele colégio, se eu tivesse tido aquela experiência, se eu tivesse feito aquela viagem que não fiz, aquela música que eu nunca ouvi, se eu soubesse falar outra língua que não sei, há sempre algo que falta para um tipo 4 se sentir verdadeiramente feliz. E por isso a sua fixação é a melancolia. O pensamento repetitivo, não aqui, porque não é a caixa mental que está ativa num tipo 4, mas aqui há sempre uma nuvenzinha de uma doce tristeza que existe nos tipos 4, e por isso o animal também ser o cavalo, porque é um animal muito nobre, é um animal diferente, com um porte muito elegante, muito nobre, mas que tem um olhar muitíssimo profundo e às vezes até com esta tristeza, com esta melancolia, mas que num tipo 4 atrai empatia, atrai compaixão. Portanto, normalmente não existem emoções como a raiva, existe a tristeza. É mais fácil aceder, depois também depende da asa e qual é o subtipo que está ativo, mas de facto há esta doce melancolia é melhor ser alegre que ser triste. Não é muito bonito na canção, mas depois para um tipo 4 a tristeza de facto é que é produtiva e é criativa, está bem? O mecanismo de defesa, como é que os tipos 4 aprendem a defender o coração? Isolando, e portanto fazem isolamento emocional. Como? O termo que damos é a sublimação artística.
seja de facto através das artes ou não. Pode ser de pensamentos, de sonhos, mas o coração de um 4, que é obviamente o centro de operações deste tipo, torna-se um leitor de sentimentos. Portanto, o tipo 4 começa a perceber e a transformar tudo através do coração e da emoção e de viver aquela emoção até ao limite e de ir buscar um filme que faz chorar e chorar aquela dor e ficar nessa defesa, porque ele precisa de proteger as outras emoções e, portanto, vai buscar alguma coisa exterior, mas que também o faça emocionar. Para os 4, tivemos aqui um momento mais consultório sentimental, podemos passar para o sentimental. Tipo 5, o analítico. Entramos aqui nas corujas. E, para quem fez o DISC, mais uma vez, sim, tem ligação com o mocho, ou seja, são pessoas introvertidas e que têm orientação para resultados. E, portanto, o lado das pessoas é-lhes um bocadinho mais estranho. Eu achei engraçado hoje, nas notícias surge a criação de um site sobre o Covid. Foi um 5, está bem? Eu não sei quem foi, mas quem decidiu fazê-lo achou que já havia pouca informação e poucos meios de acesso a essa informação e, portanto, era importante fazer mais um site que tivesse mais informação, mais diretrizes. O tipo 5, o analítico, procura então o conhecimento e a objetividade e uma coisa muito importante, privacidade. São muito ciosos do seu espaço e de não serem expostos. Portanto, gostam muito de ter uma barreira entre eles e os outros, ou há uma barreira física grande, ou há uma barreira de fazerem qualquer coisa, mas não são os autores conhecidos do projeto. Este site, à partida, não se sabe quem o fez, não é? Quem será a pessoa por trás. Por outro lado, a paixão, então, é a cobiça. E a cobiça, o 5 não é de dar. O 5 é de colecionar. Aliás, há muitos 5 que são efetivamente colecionadores vocês possam imaginar, bengalas, de facas, de histórias, de conhecimento, cursos. Foram tirar formações e colecionam aquilo, de graus académicos. São colecionadores, está bem? Desde a coisinha mais pequenina até à mais macro. E, acima de tudo, este conhecimento que ele coleciona para não precisar dos outros. E daí a cobiça, o termo, está bem? O 5 morre de pensar que vai precisar de alguma coisa dos outros. Exatamente por isto, porque ele valoriza tanto a sua privacidade, o seu espaço, que espera que ninguém tenha que entrar por motivo algum. E por isso também a sua fixação é a avareza. Portanto, o apego a saber, o apego a entender. E porquê este lado tão de preenchimento, não é? De mais um curso, mais uma formação, mais uma viagem, de mais uma coleção, e vamos construindo aqui um muro à volta do 5 para preencher o mundo emocional, que o 5 de facto escudou. Não há pessoas, não há emoções, não há alteração de voz. Tudo é uma linha muito planeada. E depois são pessoas que têm normalmente um conhecimento gigante e que são super interessantes e, portanto, para os outros tornam-se pessoas muito atraentes porque têm muita coisa para partilhar, apesar de não quererem. Portanto, quando começam a ser atacados, mecanismo de defesa, muros, isolamento emocional, muros acima de tudo à volta do coração. Portanto, eles retiram-se, há mesmo um movimento de retirada do 5, está bem? Desaparecem, durante uns tempos ninguém os vê. E há aqui um movimento até de serem celibatários, ou de serem aqueles solteirões inverterados também que não querem ligação emocional. Isto aplica-se obviamente a homens e mulheres.
E às vezes até de alguma forma acabam por ser os excêntricos, não é? Aqueles tipos que se retiram e que fazem a vida deles de forma completamente independente, parece que não têm necessidade de ter pessoas à volta, ou de ter sempre as mesmas, não é? Aquilo que nós chamamos as nossas pessoas. Tipo 5 tem o seu conhecimento, os seus cursos, não precisa muito de ter esse lado, acredita ele. Está bem? Por isso é que são mecanismos de defesa e não de crescimento. Tipo 6. Tipo 6, mental, esta caixa completamente ativa, portanto a energia entra, fica aqui, não passa. Temos aqui cabeça. Tipo 6 é o que tem mais animais, porque também acaba por ser complexo no sentido de há o 6 fóbico e o 6 contrafóbico. Há o 6 que já sabemos, o tipo 6, a energia que o rege é o medo, não é? A emoção é o medo e, portanto, o fóbico tem medo, fecha, o contrafóbico tem medo, então vamos mesmo por aí que eu quero ir, enfrenta, está bem? O tipo 6 é o tipo mais comum na sociedade ocidental, pode ser chamado pelo pastor alemão, pelo lobo, pela questão gregária de grupo, de proteção, de lealdade, são altamente leais, buscam segurança, previsibilidade, não é? Portanto, eu tenho um pastor alemão, aquilo que ele mais ama é qual é a próxima ordem, não é? Está sempre disponível para qual é o próximo trabalho, o que é preciso fazer, cumprir. Temos aqui sempre os fóbicos e os contrafóbicos, está bem? Mais uma vez, dando exemplo do medo das alturas, temos os fóbicos, têm medo de alturas, não vão sequer para um terceiro andar. Os contrafóbicos têm medo de alturas, então fazem desportos radicais que envolvam tirar-se de aviões. A paixão é por isso o medo, já disse, e este medo pode ser o de paralisar ou de enfrentar, mas o 6 torna-se viciado nesta reação. Portanto, há uma reação química de libertação de adrenalina, etc., perante uma situação em que ele sente medo, e ele acaba por procurar, consciente ou inconscientemente, situações, seja os fóbicos ou os contrafóbicos, é geral, situações que ativem o gatilho do medo, porque ele se vicia nessa libertação hormonal, está bem? Até em termos físicos isto está estudado pela questão hormonal, que cada um vai libertando. Na questão da fixação, óbvio que se ele procura segurança e previsibilidade, é a antecipação. Portanto, o ver para crer e o desconfiar até que se prova o contrário. São os lemas do tipo 6. Portanto, ele tem tudo planeado, o plano A, o B, o C e o F, tem todos os cenários possíveis, ficou um bocadinho a patinar perante uma situação de pandemia, não é? Porque se calhar não estava a prever uma situação tão extrema, isto só representando a situação atual. Óbvio, já falámos, são aqueles que têm a despensa cheia, tudo planeado, equipas preparadas, organizadas e as coisas bem estruturadas de quem é que faz o quê. Em termos de mecanismo de defesa, ele sente que o melhor é estar preparado para tudo. Portanto, o mecanismo é a projeção. É o fantasiar com cenários apocalípticos. Porque à partida ninguém vai chegar de facto àqueles filmes de guerras de mundos em que há prédios destruídos e robôs com 15 metros de altura a correr pelas cidades, mas se ele fantasiar com isso e se de facto for a situação que ele considera, tudo o que venha no intermédio já está considerado e já está balizado, está bem? Pronto, há aqui de facto uma sensação grande de segurança, de não gostarem de surpresas e de tentarem fazer com que o futuro seja o mais previsível e que os passos estejam todos bem. Eles precisam de saber, ok, então e quais são os próximos passos? É para fazer isto. Podem saber isto no A, no cenário B, no C e nos outros todos. Precisam é de ter as coisas esquematizadas, certo? Para os 6 presentes. Faz sentido? Tipo 7. Ainda mental, o macaco, o Zé Carioca. Há algumas coisas para quem fez o disco de papagaio, não tudo, mas sim, há algumas coisas com certeza. Portanto, virado completamente para pessoas e extrovertido.
acaba por ser o otimista e o sonhador, não é? São os nomes desta personalidade no Enneagrama. O otimista, sempre de copo transbordar no Enneagrama. São muito focados para a flexibilidade de ideias, de planos, estão sempre disponíveis para ir por aqui e vamos. Há uma experiência não sei onde, também quero. Há uma festa, sim senhora. E pela inovação. Portanto, são aqueles que mais contribuem com ideias novas, com formas diferentes de pensar. Aqui há muita gente também que pode confundir-se entre o 4 e o 7, não sei bem. Pensem se é uma questão mais emocional ou se é uma questão mais de viver a vida feliz e nem pensar muito nos assuntos e ir. Normalmente estas duas, um cavalo e um macaco, não têm propriamente a ver, não é? Podem-se tocar nesta questão da criatividade e de fazer as coisas de forma diferente, mas lá está, com motivações, com intenção, com um propósito diferente. Eu sei que temos aqui alguns sets também, que acredito que estejam a fazer muitas coisas muito giras, e por isso, qual é então, vamos lá ver, eu vou fazer aqui um compasso de espera. É um pecado daqueles que nós conhecemos dos 7 pecados, ver se os 7 se conseguem identificar, ou quem não é, queira tentar adivinhar qual é esta insaciável vontade de querer o mundo. Normalmente é muito conversa de 7, eu tenho isto, mas também tenho aquilo, e também gosto de fazer o outro, e são pessoas muito interessantes por isto, porque têm muitos focos de interesse. Vamos lá ver se alguém... Os 7 identificarem-se. Olá, 7. Eu até vou mudar de postura para falar com os 7. Não há palpites. Então vamos lá. A gula. E a gula não é só de comida e de bebida, também podem ser pessoas de dente muito doce ou de grande vontade de comer e de beber coisas novas, diferentes, mais. Exatamente, Sofia, torna difícil para onde ir, ou seja, para um 7, como querem tanta coisa, desfocam. Acaba por ser, como eles não sabem bem para onde é que querem ir, todos os caminhos servem, não é? Como dizia o gato da Alice. E daí que, pronto, tínhamos aqui estas duas... Ok, a confusão 4 e 7 foi a tal que eu falei, portanto, perceber se é uma questão mais de coração ou uma questão mais de o fazer e bola para a frente, de ficar mais melancólica, a chorar como um 4, ou numa vida mais... numa postura de ser diferente para que os outros percebam que eu tenho uma profundidade que eles não têm, do 4, ou o 7 de eu quero viver a vida toda, que o carnaval são 2 dias, a vida são 2 dias e o carnaval são 3, e portanto têm champanhe nas veias e querem sempre mais uma festa e mais um grupo e mais um jantar e mais uma combinação, por isso, por aproveitar tudo muito, com muita... E o que mais querem é a felicidade e a não dor, está bem? Por eles acabavam, não que os outros todos não acabassem, mas para um 7 de facto pode ser um propósito de vida, ser e fazer felizes os outros e que não haja dor e sentimentos para eles. As emoções negativas que o 4 tanto gosta, até de aceder, da tristeza, de se pôr num estado mais depressivo para conseguir produzir, o 7 é o oposto, está bem? Quer é que essas emoções fossem banidas do mundo. Portanto, tem esta gula insaciável por tudo, pode ser por coisas mais físicas de comida, de beber, de gula, de materiais, de ter mais coisas, de ter mais roupas, de ter mais casas, carros, viagens, champanhe nas veias, e se uma fatia de bolo é bom, 4 bolos é ainda melhor. Por outro lado, vamos aqui, olá Diogo, estamos ainda nos mentais, está bem? Aqui no centro mental,
Por outro lado, a fixação do 7 é o idealismo ou imaginação positiva. Ou seja, vivem numa nuvem, podem cair nisso, em que querem que todos sejam felizes, que estejamos todos assim numa bolha muito otimista. Boa! Eu também, se tivesse que arriscar, eu conheço aqui este 7, também diria. Mas agora há que identificar totalmente, está bem? Que é para depois perceber também a questão das asas, se faz sentido o 6 e o 8, mas depois podemos falar também um bocadinho as duas para haver essa identificação total e confortável. Não quer ninguém que esteja numa cadeira desconfortável neste momento. Para o 7, vive então nesta fantasia, neste mundo de fantasia, mas que, atenção, enquanto para um 4 ele vive um bocadinho no mundo de fantasia, mas no coração, está bem? Tipo aquela cena de Cinderela, da Branca de Neve, com os passarinhos todos e aquilo tudo, um mundo muito bonito. No tipo 7, ele vive nesta cena na cabeça, porque ele é mental, ao contrário do que muita gente pode pensar quando pensa num tipo 7, ou os próprios tipos 7. São mecanismos mentais que ele impulsiona com múltiplos estímulos mentais, portanto, pensa, sonhos, imaginação, que atuam também como um desviar da atenção das suas frustrações e das limitações que a realidade prática lhes coloca. Ou seja, eu adoraria fazer uma cena tipo flash mob, em que eu patinava e voava e passava por cima e tal, mas a vida real não dá. Portanto, eu vou imaginar. Fico aqui neste plano de idealismo, isto obviamente aplicado a tudo na sua vida, não é? Que é, eu preciso fazer isto, mas se nós conseguíssemos que passasse um jato, que largasse uns confetes e ficam aqui, está bem? Por fim, como é que eles defendem a sua energia? Racionalização. Portanto, eles acreditam, sendo mentais, que se ficarem neste quadradinho, ficam na sua segurança. Mais uma vez, há um mecanismo mental para se defenderem daqui. Portanto, daí que seja muito engraçado também esta dúvida que existe muito entre os 7 e os 4 os 7 de facto defendem-se quando se sentem atacados, defendem logo o coração, portanto defendem-se das emoções, constroem desculpas, constroem barreiras, não é? E depois constroem desculpas maravilhosas, desculpas racionais sempre. Portanto, porque é que não se fez aquilo, porque é que não se foi, há sempre uma desculpa inteligente e altamente persuasiva, portanto há sempre uma construção mental incrível de defesa da energia do 7. Portanto, sempre que há um confronto, por exemplo, com dor, de um momento mais difícil, é muito complicado. Ele prefere fazer essa parede, à semelhança quase do 5, construir ali um forte, e do 6, no fundo, tem a ver com os racionais. Construir um forte que não dá acesso a sentimentos negativos. Pergunta à Sofia, nos tipos 7, mas podemos ser muito humanos, relacionados com os outros, certo? Certo. O tipo 7, lá está, eu tinha dito, a grande motivação deles é a felicidade, é o ser feliz e fazer os outros felizes. Portanto, para um tipo 7 ver alguém triste, até na rua, é muito difícil vocês, tipos 7, ignorarem uma pessoa que esteja a chorar, que vocês não conheçam de lado nenhum e que sintam que está verdadeiramente triste. Param para ir lá perguntar o que é que se passa, como é que podem ajudar. Têm de facto esse lado, até porque, vamos fazer aqui a ponte com os práticos, o tipo 7 tem a asa 8, pode ser a dominante ou não, mas existe, de justiceiro. Portanto, os tipos 7 com a asa de 8 dominante têm uma asinha aqui para o lado mais prático, não é? Pois, exato, de ajudar os outros. E aqui o tipo 8, vamos entrar nos de inteligência prática, em inglês nos gut feelings, portanto nos instintivos, está bem? Nos que têm aqui esta parte toda visceral mais ativa. O 8, o poderoso, o confrontador, o tigre, que eu sei que também há por aí. Os tigres são inconfundíveis, dão sempre sinal na sala. Há uma necessidade enorme de controle sempre e de ação. Não pode haver inação ou apatia ou
para um 8, está bem? Porque há uma necessidade de fazer acontecer muito grande. E por isso a paixão do 8 é a luxúria. E a luxúria, neste sentido, o 8 transborda energia emocional, não sendo emocional, está bem? Ele tem muito um discurso do vamos e vamos conseguir e vamos todos juntos e vamos e estamos lá, só que ele faz isto de uma forma bruta. Portanto, ele exterioriza brutalmente para fora e impacta e intimida os outros. Não é tanto o discurso de nos pôr a chorar, é um discurso de faz-nos levantar da cadeira e mexer, mas numa fase em que o outro pode não estar tão estruturado, ou que pode apanhar um tipo mais sensível, ou por razões várias, é muito comum, se não constante, a necessidade de inconsciente de intimidar que um 8 tem quando fala, até no tom de voz. Normalmente tem um tom de voz que intimida, inspira, que são os melhores líderes do Enneagrama, de facto, para lá está, porque fazem acontecer, porque motivam as pessoas, sim, têm resultados, mas sim têm as pessoas e, portanto, são altamente poderosos, mas têm este lado bruto, muito bruto, e que eles não estão a ver, porque se virem, param, só que eles veem uma em cada 100 vezes que estão a ser brutos. Portanto, aqui o tipo 8 tem muita dificuldade em dosear a sua energia. Está bem? Dosear o tom de voz que usa, dosear a postura que usa, os gestos mais bruscos. Tem, de facto, muita dificuldade porque é preto ou branco na vida dele. Não existem pantones de cinzentos. Então, a fixação do 8 é a vingança. Mas não é a vingança. O 6 também tem este lado de vingança, atenção, e a vingança fria e meticulosamente pensada. Mas o tipo 8 é uma vingança bruta, a frio e por justiça, sempre. É sempre porque houve um abuso de poder, houve um abuso da posição, há muita questão do olho por olho, não é? Eu tenho que ir lá resolver porque eu sou mais forte, não é? O 8 tem a idealização do eu sou forte e de ajudar os mais fracos. Muito. Sempre, está bem? Há sempre um instinto protetor muito, muito alto que salta aos 8. Por outro lado, toda esta energia e esta bola de fogo que existe num 8 é protegida no mecanismo de defesa pela negação. Ou seja, o 8 não admite qualquer sinal de fraqueza. Enquanto mãe ou pai, a parentalidade para um 8 é do o mundo é uma selva e, portanto, tens que te proteger porque ou matas ou morres. Isto para quem foi educado por tipos 8 acaba por ser também muito marcante, e o próprio tipo 8 também é uma questão que exploramos no Enneagrama, a questão do trauma, não é? Que gera a personalidade, o que aconteceu na infância para que ele se torne de facto este protetor justiceiro de o mundo é para os fortes porque os outros morrem, e que portanto ele não admite erros. É muito difícil um 8 admitir. Eles neste momento estão a dizer, não, mas eu admito. É difícil porque os erros são sinal que se falhou e, portanto, salta ali uma fragilização que é difícil para um 8 admitir, está bem? Dependendo dos contextos, obviamente. Negação de emoções, de medo, até de demonstração de afeto, porque isso pode ser sinal de fraqueza. Portanto, é muito mais difícil aceder ao lado humano quando o 8 começa a ser muito atacado, começa a levantar muitas defesas. Parece que são há quem os chame também dos ursos, não é? Porque parece que não conseguem ver o que é que se está a passar e desatam a patada para os outros mexerem. Eles estão a tentar ajudar, mas a bola de fogo está a ser cada vez mais difícil. Pronto, ficou denso, não é? Ficou um bocadinho denso, os 8 são um bocadinho densos. 9, o mediador. Os 9 estavam super tranquilos, estiveram na sua rede a balançar-se até agora à espera, a ouvir, sim senhora, que são curiosos. Mas são os mediadores, são os pacifistas. Procuram de facto a harmonia, o consenso e a inclusão.
são mesmo quem defende que o mundo é para todos, que somos todos iguais, que merecemos todos acesso às mesmas coisas, e por isso têm esta postura sempre muito tranquila, de animais, de elefante, por este lado da sabedoria, de um passo de cada vez, da memória, do sentido de família que têm, etc. E também do golfinho na parte de mecanismo de defesa. Já lá chegamos. Então, paixão do 9, a preguiça, não é? A inércia. E esta preguiça, há 9 que me dizem, mas eu trabalho imenso. Aliás, a minha mãe, que é 9 e que dá a formação comigo, tinha 2 e 3 empregos. Portanto, essa coisa da preguiça é difícil. A questão é que é a preguiça em relação a si próprios, não aos outros. Se os outros pedirem, eles estão muitas vezes até disponíveis para as necessidades dos outros. A questão é que aparece esta preguiça sempre que se focam em questões prioritárias deles próprios. E aí sim, há sempre uma fuga em relação ao que ele quer muito. Ou seja, 2 polos. Ou uma coisa que ele queira muito, ou uma coisa que o incomode muito, vai dormir para resolver o assunto, está bem? Os 9 são muito queridos nesse sentido. Para ver se passa. Um bocadinho como a caricatura do alentejano que temos em Portugal. Por outro lado, a fixação é a indolência, ou seja, o não sentir, indolor, está bem? Parece que, como eles não têm a parte emocional e a parte mental também não, porque eles estão mesmo no centro do Enneagrama e do centro prático, essa parte ficou toldada. O que eles têm em si é vai-se fazendo, vai-se deixando estar, vai-se indo. Há indolência, portanto, ele desacredita-se permanentemente. Ele não é assim tão bom, também não merecia. A questão do não merecimento é muito forte num tipo 9. Atenção aos coaches que trabalham com pessoas que percebam que é tipo 9. Trabalhar muito a questão do merecimento, está bem? Porque eles de facto estão sempre a desacreditar-se. Pessoas às vezes com percursos espetaculares e que acham que também não têm assim nada para dizer, não têm nada a acrescentar. Esta falta de vontade e de mérito próprio gera acomodação. Portanto, não sai da zona de conforto, porque também eu estou tão bem aqui, porque é que eu posso conseguir o carro do modelo a seguir, mas este também anda, está tudo bem, não preciso. Também posso conseguir uma vida mais confortável, mas já também dá, e há pessoas que vivem muito pior, portanto, por que não ficarmos por aqui? E aqui nós achamos sempre que o ser ambicioso é uma coisa má. Não esquecer que ser ambicioso por bens materiais, pelo ter, já percebemos que caminhamos todos numa era em que deixa de fazer sentido. Mas das coisas que são para mim, do meu propósito, a ambição emocional deve ser muito forte para todos, não é? Portanto, o que não for para mim não é para mim. O que é para mim, que venha é muito. E rápido, está bem? Aqui depois então a questão do golfinho. Prende-se com o mecanismo de defesa do 9. Quando o 9 é atacado, a forma que tem de defender a sua energia, que é pouca, é a narcotização. Ou seja, este toldar, esta sensação física e mental de ter os sentidos dormentes. E isto pode... ou seja, ele narcotiza-se, seja o golfinho dá cambalhotas e cambalhotas e cambalhotas na água até ficar tonto. Isso foi um movimento que já foi estudado por biólogos e é que é muito interessante também. E aqui o 9 arranja movimentos, seja físicos, seja em termos de vícios, tem muita tendência a ter vícios vários, para se sentirem dormentes nas emoções e nos sentidos todos e para justificarem a falta de energia que existe. E, portanto, aqui o não querer conflito, está bem? Ser completamente anti-conflito. A aula 2 está dada. É muita coisa. Portanto, se surgir de alguma dificuldade, alguma dúvida, escrevam, mandem mensagem, deixem comentários. Se quiserem partilhar com outras pessoas, eu acho que esta vai ser de facto a live mais completa de todas. E eu acho que falámos um bocadinho de tudo, falámos da personalidade, do tipo, como é que chamamos em Enneagrama. Próximas lives, eu quero já por um lado na tentação, ou seja, no que é que a pessoa tende a acreditar
os meus triggers de desbloqueio e elevar a consciência que temos sobre nós e sobre os outros. Obrigada